Fala turma, Felipe Assis aqui e hoje eu vou te ensinar como tu conseguir o teu primeiro clientinho hoje. Tem muita empresa que está iniciando, que está formulando um time comercial, vive de indicação. E o que eu vou te ensinar aqui é para tu conseguir os teus primeiros clientes de prospecção ativa mais precisamente. Então, se tu já tem um negócio, fala assim, cara, esse vídeo não é para mim? Com certeza é, porque muitas vezes teu time vive de indicação, eu vou te ensinar a prospectar cliente do absoluto zero. Então, pega papel, pega caneta que nem eu aqui e vamos lá. Primeira coisa que tu tem que fazer. Primeira. Meta. Tem que definir uma meta clara, turma. Pensa o seguinte. Tu vai lá, tu constrói um time. Isso aqui é relato de muitos clientes que chegam para nós, tá? Já tentei montar time de prospecção, já tentei fazer isso, já tentei fazer aquilo e não dava certo. Felipe, não consegui gerar resultado. Por quê? Eles pegavam, colocavam um vendedor sentado, davam um dia de onboarding, né, um dia de aula sobre a empresa e davam uns script meia boca pro cara e botava o cara para trabalhar. Vai gerar resultado assim? Não vai. Por quê? Porque é extremamente importante que esse vendedor, antes de começar a trabalhar, ele saiba para onde ele está indo. Ele saiba o que ele está fazendo. Ele saiba qual que é os passos que ele tem que dar dentro da companhia. Então a primeira coisa são metas de atividade, turma. Atividade. Contratei um time. Certo? Contratei. Trouxe pessoas agora. O que eu preciso garantir? Que eles trabalhem. Por quê? Porque venda é consequência de trabalho. Então essas metas de atividade, elas se dividem em que, basicamente? Primeiro, volume de ligação, volume de e-mail, volume de WhatsApp, volume de mensagem no LinkedIn. A venda, ela vai ser resultado dessa primeira meta que tu definiu para o teu time. Ela vai ser uma consequência. Então, eu até falo com o meu time comercial aqui, falo brincando, né, que tem um conceito chamado banana e maçã, que se tu oferecer banana e maçã para 10, para 50, para 100 pessoas, alguém vai querer. Alguém vai estar, pô, é o que eu estava buscando aqui. Então a primeira coisa é, contratou um time, trouxe um time, contratou gente, define uma meta principalmente de trabalho. Aqui, para a gente conseguir cliente desde o início do vendedor, para ele rampar já dentro dos primeiros dias, das primeiras horas que está trabalhando, gerar reunião, o que a gente faz? Pelo menos 100 contatos novos, 100 novos contatos diários. Uma vez que ele vai mandar ligação, mensagem, LinkedIn e vai bater ponto de contato e-mail para 100 pessoas novas todos os dias, é iminente que com o script certo, que é a segunda parte que eu vou falar aqui, a pessoa, ela obviamente vai começar a performar. Obviamente vai começar a performar por quê? Porque o volume ele é muito importante. A IA, as pessoas falam muito de inteligência artificial no comercial, mas por quê? Porque a IA é muito melhor que o ser humano? Não, é porque ela é muito mais eficiente, ela consegue bater mais ponto de contato com mais pessoas. Então, em tese, ela vai performar mais. Não pela qualidade técnica, porque tem vendedor muito mais habilidoso tecnicamente do que uma IA, principalmente quando a gente fala de rapport, de conexão, mas principalmente no quesito eficiência, tá? Segundo ponto, turma, foi o que eu falei. Um script. Só que aqui, na Valor, eu tenho uma frase que eu trago, que é script não respeita a resposta. O script não respeita a resposta. Então o script ele não pode ser engessado, ele não pode ser uma coisa que vai estar ali muito travadinha, muito robotizada para o cara ler. Por quê? Porque se o cara seguir 100% do script, o cliente vai começar a trazer objeções e essas objeções vão fazer o quê? Vão fazer o cara ficar paralisado, ele não vai saber o que falar, vai desligar, vai se frustrar, vai para casa, não vai querer voltar no outro dia. Né? Tem um monte de gente que contrata vendedor, por isso que, se eu não me engano, até vou puxar esse dado aí, vou falar lá no Instagram, mas se eu não me engano, o time de vendas é onde mais tem turnover nas empresas, né? Aquela rotatividade de colaboradores. Então, é extremamente importante que o teu vendedor saiba o que comunicar, como falar, um script bem elaborado. E esse script, ele precisa ter uma base de Bunch mais GPCTBA. Pensem o seguinte,
Para eu ser persuasivo, é mais importante eu ter uma troca de ideias com o meu potencial cliente e fazer muita pergunta. A gente fala muito do EPC aqui, né? Explica, pergunta, conecta. Explica, pergunta, conecta, né? Explica um pouquinho do que tu tá falando, faz uma pergunta aberta e conecta com a resposta do cliente. Então pensa o seguinte, primeira coisa que eu fiz, eu defini que o cara vai falar com 100 pessoas. Segundo ponto, eu preciso que na ligação ele consiga identificar se o cara tem budget, se ele tem autoridade para tomar uma decisão, se ele tem a necessidade do nosso serviço, se ele está no timing. O G é goals, os planos dele, né? Quais são os objetivos desse cara. O plano, que é o que esse cara quer, para onde ele está seguindo com a empresa dele, o que ele de fato quer para a companhia, como que o nosso serviço pode agregar nisso. O C é de challenger, ou seja, qual é o maior desafio que esse cara tem. Se eu chegar lá e falar assim, ó, fulano, eu quero te ajudar a vender mais e eu vou fazer tu bater a meta, o cara vai falar, putz, é mais um me oferecendo. Agora se eu chegar e falar assim, ô Felipe, cara, me diz uma coisa, teu time tá batendo meta todos os meses? Aí geralmente o cara fala assim, não, todo mês não. Tá, tu acredita que pode melhorar? Ó, challenger. Tu acredita que pode melhorar? O cara fala, pô, sempre pode. E se eu te mostrasse um caminho para que a tua empresa conseguisse bater meta sem contratar mais vendedor ou sem investir mais em mídia de marketing digital, tu estaria disposto a me ouvir? O que o cara vai te falar? Pô, quero ouvir o que esse cara tem para dizer. Ou seja, essas 3 letrinhas e mais essas 4 aqui, tu entende se esse cara é qualificado ou não, sem engessar o teu vendedor, sem deixar ele muito travado num script que, cara, muitas vezes não vai filtrar aquilo que tu precisa e aí ele te joga um monte de reunião desqualificada, essa reunião não acontece, prejudica a tua companhia e todo mundo sai frustrado. Felipe, como é que eu garanto que ele está fazendo as perguntas certas? Faz o seguinte, ó, aqui eu uso uma planilha, eu tenho uma planilha, uma ferramenta de avaliação de ligações, aonde eu tenho um espaço lá para colocar a ligação do vendedor e aí eu dou nota de 1 a 10 para cada um desses critérios aqui. Se ele bateu a pergunta, se ele conectou de maneira mais energética no tom de voz, se ele conseguiu lidar com as primeiras objeções, se ele conseguiu lidar com uma boa abordagem. Então faz o seguinte, vai lá no perfil da Valor no Instagram, @valoroficial e comenta, vamos lá, comenta script, ó. Se tu chegar lá e comentar script, eu vou te liberar essa planilha que eu uso aqui no meu time para poder avaliar a evolução técnica deles ao longo das ligações e ao longo do tempo de rampagem. Então, depois que eu tenho uma meta, que eu tenho um script bem elaborado, o que eu preciso ver? O que a gente chama de ME. O que é ME, turma? São métricas de eficiência. Métrica de eficiência. Lembra que eu falei, se o cara oferecer 100 vezes ele vai conseguir resultado? Sim, mas pensa num time de futebol, tá? Pensa no Inter, que é um time muito bom, sou gaúcho de Porto Alegre, perdão se tu é gremista e está assistindo esse vídeo e não gostou, mas pensa no Inter, que está em primeiro no Campeonato Brasileiro, e pensa num time que está sendo rebaixado, o Juventude, o Grêmio. O Grêmio está sendo rebaixado. O que acontece? A única diferença de um time para o outro é que um tem mais pontos e o outro tem menos pontos, certo? Só que o que faz um time ter ponto ou não? É o volume de gols que o time faz, certo? Pega o raciocínio. Para fazer gol, o que precisa fazer? Chutar a bola. Então, por estatística, o time que está em primeiro, ele precisa chutar menos vezes para fazer mais gols. Enquanto o time que está na parte de baixo da tabela, o que ela precisa fazer? Chutar mais vezes para poder fazer um gol. Ou seja, isso é eficiência. Se o Grêmio a cada 10 chutes faz um gol e o Inter a cada 2 chutes faz um gol, quem está mais perto de ficar no topo da tabela? O Inter, certo? Aqui o racional ele é o mesmo, quando a gente fala de métrica de eficiência. Se o cara faz 100 contatos e marca uma reunião, o que tu precisa fazer? Tu vai avaliar a qualidade do script, a qualidade da ligação e vai trazer os teus pontos de melhoria, os pontos de ajuste. Por quê? Porque conforme tu vai ajustando, desses 100 novos contatos, daqui a pouco o cara, ao invés de estar fazendo uma reunião, está fazendo 2, está fazendo 3, está fazendo 4, está fazendo 5 reuniões por dia. Justamente por quê? Porque tu definiu uma meta,
tu deu uma base sólida para o cara seguir nas ligações e tu tá avaliando a eficiência dele por meio de coach técnico, por meio de papel de liderança e de gestão. Então, quando tu constrói esses três, que são 3 passos bem simples para tu conseguir os primeiros clientes, cara, isso aqui muda o jogo da companhia, muda o resultado do teu negócio. E aí, se eu fosse colocar mais um ponto aqui que é importante, eu colocaria o quê? Que seria o terceiro ponto. O canal de aquisição certo. O canal de aquisição é muito relevante. Por quê? Porque de nada adianta tu ter uma meta de contatos, ter um bom script, avaliar a eficiência se o cara está prospectando no canal errado. Pensa comigo, se ele está prospectando indústria pelo TikTok, qual que é a chance desse cara achar essas indústrias? Qual que é a chance desse cara conseguir o contato com a pessoa certa? Então existe um conceito chamado Product Channel Fit, né? Se o teu produto tem fit com aquele canal, tem fit com aquele caminho. Então, define a meta do teu vendedor, dá uma base de script para ele, mas com base em metas que ele tem que ter de perguntas e não necessariamente em palavras que ele tem que dizer. Avalia a eficiência do teu vendedor e escolhe o canal certo. Já vou te dar um caminho aqui. Se tu está prospectando clínica odontológica, tu é prestador de serviço e tu atende clínicas, o melhor caminho, Instagram, social selling. Se tu está prospectando indústria, SaaS, energia solar, telecom, o melhor caminho é o LinkedIn, sem dúvidas. Se tu quer pessoas que estão mais quentes, mas tu ainda não tem verba para investir em marketing digital, produz conteúdo no YouTube nichado. Porque se tu tá assistindo esse meu vídeo até agora e tá fazendo sentido isso para ti, a tendência é que é muito mais fácil de eu conseguir te ajudar e tu me buscar lá dentro do Instagram e gerar uma oportunidade para dentro da Valor. Então até esse conteúdo aqui ele é muito estratégico. E por que eu faço esse conteúdo? Por quê? Porque é um canal de aquisição para Valor que está muito bem desenhado com base num script, ou seja, eu estou falando coisas para vocês, para convencer vocês a ir lá no nosso Instagram e isso tudo, olha a arquitetura que a gente fez para poder tirar as pessoas daqui e levar para o Instagram. Para quê? Para poder aquecer quem é de fato público-alvo da Valor, empresas de prestação de serviço, agências de marketing, empresas de telecom, empresas de fotovoltaico, empresas que precisam montar, construir ou melhorar a eficiência do time de vendas. Então, tudo que a gente faz aqui é extremamente intencional, com metas claras de atividades, ou seja, a gente tem meta de postar vídeo, a gente tem meta de ligação, a gente tem meta de reunião, a gente tem meta de agendamento, a gente tem meta de venda. Todas as ligações do time elas são avaliadas, às vezes com IA para dar mais eficiência, às vezes eu mesmo vou avaliar algumas das ligações justamente para poder garantir que a IA está trabalhando do jeito certo, tendo o mesmo racional que eu para trazer o nosso ICP e, obviamente, buscando os nossos clientes ideais no canal certo. Então, se tu seguir esses 4 pontos, com certeza tu vai chegar na hora de prospectar e tu vai conseguir extrair cliente desde o primeiro dia de prospecção. Pessoal, me chamo Felipe Assis, sou fundador aqui da Valor e nós aceleramos empresas feitas para vencer. Bora!